Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O motorista que insistir em pegar o volante depois de beber pode ser punido com mais rigor. Está pronto para a votação pelo plenário da Câmara um projeto que aumenta as penas para quem for flagrado dirigindo sob efeito de álcool ou drogas. O deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, é o relator do projeto na Comissão de Viação e Transportes, que acaba de aprovar o texto. Ele conversa sobre o tema aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, Daniela. Deputado, quando a gente fala de álcool e direção, sempre tem uma reação das pessoas de apoio a aumento da punição, mas ao mesmo tempo uma dificuldade em restringir o uso do álcool. A gente vê aí em festas ou locais públicos as pessoas ainda aceitando culturalmente a questão de beber um copo pode e tal. O senhor acha que um rigor na punição pode mudar um pouco também essa cultura? Na realidade, Daniela, a gente tem que separar, e o nosso telespectador, nosso ouvinte vai entender, tem que separar a conduta do que dirige sob efeito de álcool das ocorrências, dos acidentes, os acidentes ou o que chama de homicídios do trânsito. Então, às vezes a pessoa pode ter está conduzindo sob efeito de álcool ou com alguma quantidade de álcool e não produzir nenhum acidente. Isso é uma conduta. Então, nós temos que separar essa conduta, punir essa conduta exemplarmente também, com a carteira, com multa. Agora, a outra conduta que nós temos, que eu acho que essa sociedade não tem, eu acho que é unânime, é a questão da conduta quando ele, sob efeito de álcool, abusa não só do álcool, de outras drogas e também da imprudência, velocidade, celular, seja qual for, e aí provoca um acidente matando a pessoa ou lesionando permanentemente. Então, acho que isso é que tem que ficar muito claro para a sociedade. A gente não pode admitir nenhuma das duas condutas, mas tem que fazer a mediação do que é a punição para uma conduta simples do motorista que é pego na condução do volante, do outro que é, obviamente, quando provoca o acidente. E essa foi o detalhe principal desse projeto do 5568, que é o projeto de 2013 e foi também originário de um movimento aqui da sociedade. A gente conversava antes da gravação, o senhor falava sobre isso. Como que foi essa interação do movimento com a Câmara? Como que os senhores receberam essa proposta? Na realidade, esse movimento não foi acidente, esse movimento nasceu em São Paulo, com vítimas de trânsito, com pessoas que perderam entes em acidentes graves, alguns com sequela e outros com morte, infelizmente. Vários deles se mobilizaram e trouxeram para a Câmara já na legislatura passada esse debate, essa discussão. Nós já vemos sempre fazendo, aprimorando, e eles mobilizaram. Foi uma mobilização social bem grande, houve vários outros elementos da sociedade, inclusive redes de televisão também passaram a apoiar a proposta. Ela iniciou a tramitação aqui, ela já tramitou na Câmara, ela foi aprovada na Câmara, isso, se não me engano, no ano passado, e eu também fui o relator, só que a gente tinha feito uma mudança, ele foi ao Senado, o Senado fez uma outra modificação e está retornando para a Câmara. Então, nós estamos apreciando aqui somente as emendas do Senado. Ao aprovar na Câmara, acolher nas emendas do Senado, esse projeto já pode ir para a sanção. Então, essa tramitação aqui não foi uma tramitação simples, é um debate muito intenso exatamente por causa da visão das pessoas, como se o aumento de penas somente fosse resolver o problema da criminalidade ou de uma situação como essa. Mas neste caso especificamente tem justificativa. E a justificativa é exatamente essa. Nós temos que dar um basta nessa circunstância, às vezes nós somos condescendentes com o crime quando acontece no trânsito, porque a gente sempre acha que é um acidente. E na maioria das vezes, quando tem outros fatores, não é acidente, por isso o movimento ficou conhecido, não foi acidente, e esse trabalho aqui na casa também agora ficou muito mais em destaque, separar essa conduta homicida, né, ou aqueles que produzem esse resultado,
com uma penalidade, com um apenamento maior. Como que vai mudar, deputado? Como que é hoje tratado o motorista que dirigiu embriagado ou sob o efeito de drogas, provocou um acidente? O que é com uma morte? O que ocorreria hoje? O que vai ocorrer se o projeto for aprovado? Nós temos dois casos. O caso de lesão, né? Não homicídio, uma lesão corporal culposa, ou seja, grave. Nós tínhamos anteriormente de 6 meses a 2 anos de detenção. 6 meses a 2 anos de detenção. A lesão passou de 2 anos a 5 anos de reclusão. Então, só isso, na lesão, por enquanto, já teve um aumento, e foi um aumento considerável, exatamente quando há essas qualificadoras, ou seja, quando há esse agravante de ser sob efeito de álcool. E no homicídio, nós tínhamos a previsão de 2 a 4 anos de detenção, de 2 a 4 anos de detenção, e foi modificado para 5 a 8 anos de reclusão. Então, você veja, passou de 2 a 4 de detenção para 5 a 8 de reclusão. Isso faz uma diferença grande também, repito, para aqueles casos onde há a constatação do agravamento da conduta porque o agente estava embriagado, a pessoa embriagada ou sob efeito de álcool. Isso faz uma diferença, por exemplo, e isso foi uma luta também desse movimento, porque se você coloca até 4 anos, normalmente você acaba transformando a pena em restrição de direitos. E era o maior desejo, quer dizer, um embate muito forte dentro da sociedade, que muitas pessoas que cometiam esses homicídios de trânsito, esses crimes no trânsito, eles acabavam sendo contemplados com uma ação, doação de cesta básica, algumas penas de restrição de liberdade, mas que não caracterizavam, que não puniam exemplarmente. Na realidade, nós não desejamos só assim, que ele seja só privado da liberdade numa penitenciária, é que ele cumpra uma pena efetiva, que não possa toda qualquer circunstância dessa natureza, quando há o homicídio, que ele possa ser apenas contemplado com esse benefício da pena restritiva de direitos. Deputado, e na fiscalização de trânsito, muda alguma coisa? O projeto interfere em alguma coisa na conduta dos agentes de trânsito para detectar o álcool? Na realidade, não muda. Muda o valor da multa, que hoje está na faixa, se não me engano, quase R$3.000, muda a reincidência, mas isso já tinha sido previsto na lei anterior, nós já tivemos o aprimoramento. Na prática, né, o que muda efetivamente é na conduta dos acidentes, seja ele com lesão corporal, seja ele com homicídio. Eu acho que esse é o fato mais relevante desse projeto, dessa proposta do 5568, que nós esperamos que seja aprovado e no próximo mês de setembro, que o Código de Trânsito comemora 20 anos, nós possamos oferecer essa legislação em vigor para a sociedade. E já tem acordo aqui internamente entre os partidos? Acredito que seja até uma questão suprapartidária para encaminhar mais rapidamente esse projeto? Já existe um entendimento por parte, inclusive, do presidente Rodrigo Maia, no diálogo com as demais bancadas. Não tivemos nenhum tipo de dificuldade nesse enfrentamento. Imagino que, exatamente por já ter passado aqui na casa, né, já ter sido discutido, ter ido ao Senado e vindo com essas emendas, que foram apenas 3, 2 já acolhidas e a outra rejeitada, esse texto tem todas as condições de ser aprovado e nós oferecemos algo que seja razoável, equilibrado e que possa efetivamente haver a punição para aquelas pessoas que insistem em beber e dirigir, obviamente produzindo esses efeitos que obviamente não são desejáveis. Deputado, obrigada pela participação. Boa sorte na aprovação do projeto. Muito obrigado, Ana. Deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, falou sobre segurança no trânsito. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Você pode assistir esta e outras edições também em nossa página na internet, câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.